Construa o gráfico da função definida para os reais, dada pela lei f de x igual a cosseno de x para x menor ou igual a zero e 2 elevado a x para x maior que zero. Bom, como que a gente vai esboçar esse gráfico aqui? Primeiro que eu já tomei a liberdade para a gente colocar aqui o nosso plano cartesiano, sendo que ele está um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, até porque de valores para y continua a mesma coisa, né? Contudo, no eixo x, eu dividi ele em duas partes diferentes, que é o que a gente necessita para poder estar esboçando esse gráfico. Nessa parte esquerda do eixo y, né, que é referente ao lado negativo ou igual a zero do eixo x, eu coloquei os pontos em radianos, porque a nossa função é uma função trigonométrica, cosseno de x. E para a gente esboçar o gráfico desse tipo de função, é recomendável a gente usar ângulos, seja no formato de graus, mais usualmente através de radianos. Então, nesse caso aqui, dessa parte do eixo x aqui, ela está dividida em pontos estratégicos em radianos. Então, só para deixar isso claro, esse menos π sobre 2 não é a mesma coisa que menos 1. É totalmente diferente. Até porque se a gente for usar literalmente aqui, ó, o π, ele é aproximadamente 3,14. Se a gente for dividir por 2, vai ser 1,5 alguma coisa. Negativo, né, nesse caso. Então, não é igual a menos 1. Contudo, para esse lado direito aqui do eixo y, né, em relação ao eixo x agora, eu peguei valores inteiros, que são os valores tradicionais mesmo do plano cartesiano que a gente já está acostumado. Porque a nossa função desse lado é uma função exponencial. E não tem sentido a gente estar trabalhando com pontos em radianos. Então, o plano cartesiano aqui ficou um pouquinho diferente. Mas como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez nos últimos exercícios, que é determinar valores para x e calcular valores para a função baseado nesses valores para x. E dessa vez vamos começar pelo zero, já que ele é o nosso centro das nossas atenções aqui. Quando x é igual a zero, vai cair na primeira restrição, já que é cosseno de x para x menores ou iguais a zero. Então, substituindo nessa primeira função, nós teremos cosseno de zero, e cosseno de zero, se a gente for calcular, vai ser igual a 1. Logo, nós teremos o ponto 0, 1. Agora, pessoal, nós iremos escolher pontos estratégicos, que são alguns dos ângulos notáveis para a gente estar calculando o cosseno deles. Então, começando aqui através do lado negativo, começando pelo menos π sobre 2. Se a gente for substituir o x valendo menos π sobre 2, o cosseno de menos π sobre 2 é igual a zero. Depois, pegando o π, menos π, se a gente for substituir, vai ficar cosseno de menos π, que é igual a menos 1. Lembrando que é preciso conhecimento prévio de trigonometria, do círculo trigonométrico, para a gente estar podendo fazer essa substituição aqui de valores. 3π sobre 2, substituindo ele, vai ficar cosseno de menos 3π sobre 2, que é igual a zero. E por fim, que não tem necessidade de pegar todos esses pontos aqui, até porque a função cosseno de x, o período dessa função é de 2π. Então a gente pode pegar só de 0 até menos 2π, né, em relação ao lado negativo do eixo x. E se a gente for pegar aqui o menos 2π e substituir, vai ser igual a 1. Na outra parte, a gente pode pegar valores de x maiores que 0. E como é uma função exponencial, nós podemos pegar os valores inteiros, como já está descrito aqui no plano cartesiano. Então, pegando 1, por exemplo, e substituindo, 2 elevado a 1 é igual a 2. Pegando 2 dessa vez e substituindo, vai ficar 2 ao quadrado, que é igual a 4. E pegando 3, vai ficar 2 ao cubo, que é igual a 8. E agora, colocando os pontos aqui, ó, quando x é igual a 0, a função é igual a 1, ou seja, nós temos o ponto 0, 1, que é o ponto que vai cruzar o eixo y, que é esse ponto aqui. Depois nós teremos o ponto menos π sobre 2 em relação ao eixo x e 0 em relação ao eixo y. Então vai ser um ponto em cima
do eixo x. Pegando aqui o menos π, nós teremos como resultado menos 1, logo vai ser exatamente esse ponto aqui. E agora pegando menos 3π sobre 2, nós teremos como imagem o zero, então vai ser um ponto que encosta no eixo x. E por fim, pegando aqui o menos 2π, nós teremos como resultado, como imagem 1. Então aqui vai ser um ponto, menos 2π e 1 em relação ao eixo y. Então aqui vocês conseguem perceber que nós temos um padrão. E as funções trigonométricas, não só cosseno de x, mas também como seno de x, elas são funções periódicas. Elas repetem o seu comportamento ao longo do plano cartesiano. Então aqui, ó, se a gente for pegar o menos 5π sobre 2, vai seguir o mesmo padrão, que esse aqui, ó, esse foi o último ponto, o próximo seria este. Então, o cosseno de menos π sobre 2 vai ser o próprio zero. Então, vai repetir o comportamento anterior, porque é uma função periódica de ciclos. Então, ó, ele vai pegar uma curva, começa aqui, vai passar por aqui, depois desce aqui, sobe aqui, passa aqui em cima, volta a repetir o comportamento anterior. Então, o cosseno de menos 3π vai ser aqui embaixo, o cosseno de menos 7π sobre 2 vai ser em cima do eixo x, e por fim o cosseno de menos 4π vai ser esse ponto aqui em cima, fechando mais um ciclo, mais um período. Então nós teremos uma curva dançante aqui nessa parte do gráfico, e na outra parte do gráfico, né, que é a parte positiva do eixo x, nós temos o ponto 1 no x e 2 no y, 2 no x e 4 no y, que é esse ponto aqui, e por fim 3 no x e 8 no y. Então aqui nós temos uma curva passando por esses pontos. Então, fazendo o esboço do gráfico, nós teremos exatamente essa função aqui, ó, sendo que metade desse gráfico é o cosseno de x e a outra metade é a função exponencial 2 elevado a x.